Amém. Boa noite a todo mundo vivo aí. Abra sua Bíblia aí lá em Efésios, capítulo 4. Já deixa no jeito aí. Efésios, capítulo 4. A gente vai dar continuidade aí, né? Aquilo que o Rafael já adiantou aí um pouco, né? A respeito do tema, daquilo que a gente tem falado aí durante todo esse mês. A gente tem falado a mesma coisa de maneiras diferentes, mas sempre batendo na mesma tecla: maturidade, crescimento. O Otávio também falou na hora do louvor. Então isso é algo que está nos nossos objetivos e valores e missão como igreja, que está ali no fundo. Se você nunca viu, leia lá também. Então a gente está aqui como igreja, gente, para a gente poder crescer. Aqui não é um clube social onde a gente vai ficar massageando o nosso ego, onde a gente vai ficar bajulando uns aos outros, mas nós estamos aqui para crescer. E o crescimento, ele é doloroso, ele exige esforço, e aqueles que querem alcançar a estatura de Cristo vão precisar se esforçar para que isso aconteça. E lá em Efésios, capítulo 4, abre lá no versículo 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda os demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Feche seus olhos aí, vamos orar. Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque ela não é apenas letra, mas ela traz vida, Pai. E é isso que nós clamamos essa noite, Pai, que o Senhor traga vida, Pai, a essas palavras, que ela venha trazer, Deus, poder de transformação no nosso coração e no nosso entendimento, Pai. Que o Senhor quebre, Deus, tudo aquilo que impede nós de ouvirmos a Tua voz, que o Senhor tire todas as distrações, Pai, que o Senhor quebre a dureza do nosso coração, a nossa indiferença, a nossa apatia, Pai, e que essa noite, Deus, a Tua palavra possa queimar no nosso coração, Deus. No nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, galera. Uma das grandes perguntas da humanidade, né, é a gente saber qual é a razão da nossa existência. O homem, durante toda a sua trajetória aqui na Terra, busca, de várias formas e de várias maneiras, entender qual que é o propósito de nós estarmos aqui. E a palavra de Deus, ela já revela isso de forma bem clara. Ela já fala qual é o nosso propósito, qual é o nosso destino, por que nós estamos aqui. E Deus, Ele colocou no coração do homem, como fala lá em Eclesiastes, segundo Salomão, que Deus colocou o desejo pela eternidade no coração do homem. Mas na nossa burrice, na nossa ignorância, nós buscamos várias outras formas de preencher esse vazio, que foi criado pelo pecado, que nos separou de Deus. Mas essa ânsia por algo eterno, ela está no coração de todos nós. Então, sabe aquele vazio, muitas vezes, existencial, que algumas pessoas compartilham, falam e sentem, e que muitas vezes é preenchida por bebida, por mulheres, por prostituição, por drogas e por tantas outras coisas? Só Deus pode preencher. Não adianta você querer buscar em outro lugar aquilo que você só pode encontrar em Cristo. Aquilo que você só pode encontrar em Deus, porque você foi criado segundo a imagem e semelhança dele.
E nós só seremos completos à medida que nós voltarmos o nosso coração para a nossa essência. À medida que nós entendermos a nossa identidade em Deus, uma identidade de filhos. Porque através de Cristo Jesus, através da obra da sua cruz, Ele nos fez parte da sua família. E um dos grandes problemas hoje da nossa geração é a falta de pais. A gente pode perceber quão grande dificuldade tem os filhos que crescem sem a figura paterna, que crescem sem uma referência de pai em casa. A gente vê como hoje a nossa sociedade, as famílias, elas estão cada vez mais sendo destruídas por conta da falta de uma figura paterna em casa. E às vezes não é só porque o seu pai te abandonou, deixou sua mãe, deixou tudo por conta dela, mas às vezes nós estamos sofrendo uma orfandade física. Às vezes você tem um pai em casa, mas você não consegue ver uma referência boa nele. Às vezes você não consegue se sentir amado, se sentir completo. Você não tem uma cobertura amorosa, afetiva, mesmo tendo um pai presente dentro de casa. Mas quando a gente vem para a palavra de Deus, quando a gente olha por toda a obra redentora de Cristo Jesus, agora nós temos um pai. Agora nós deixamos de olhar a Deus apenas como o Criador de todas as coisas, mas nós olhamos a Deus agora como um pai. A figura paterna, às vezes, que você não teve na sua infância, ou que você ainda não tem, Deus, agora, através da vida de Jesus Cristo, revela isso para nós. O amor dele foi tão grande, que ele desceu aqui, se fez homem, morreu por nós. O amor andou por entre nós, para que a gente pudesse conhecer agora o coração de Deus. Porque para a gente conhecer Deus como o Criador de todas as coisas, é só a gente olhar para a criação. É só a gente olhar para as árvores, olhar para os vales, olhar para os rios, olhar como é feita o nascimento de um ser humano. E a gente vai perceber que para o homem não existe uma explicação lógica. Existe algo por trás disso tudo. E esse algo é Deus. Mas agora na figura de Cristo Jesus, agora nós conhecemos Deus como Pai. E esse Pai, Ele nos chama de filhos. E para a gente compreender agora a nossa missão, o nosso propósito de vida, a nossa jornada aqui nessa terra, nós precisamos entender que nós somos filhos. Que nós fomos comprados por um alto preço. Porque senão, meu irmão, a vida ela vai passar a ser chata. Ou ela vai se tornar insuportável. Chata porque, por mais que você possa buscar uma realização profissional, amorosa, afetiva, qualquer uma dessas, quando você conseguir todas essas coisas, você vai descobrir ainda que existe algo a ser preenchido no seu coração. Você vai descobrir que aquilo ainda não preencheu por completo a sua existência. Muitos estão aí no colegial, estão fazendo planos, estão estudando e falam, não, quando eu formar e ser tal coisa na vida, aí tudo vai estar resolvido. Quando eu tiver meu diploma, aí beleza, está tudo certo. Quando eu começar a namorar, quando eu casar, não, aí minha vida vai ser completa. Quando eu tiver um carro, aí acabou meus problemas. Quando eu tiver um emprego bom, aí beleza, aí está tudo certo. E aí, elas veem que quando elas alcançam coisas desse tipo, elas vão perceber que lá no final, aquilo não foi suficiente para preencher por completo o coração e a vida delas. E aí ela vai buscar outra coisa. E aí ela vai buscar outra coisa. E nunca vai conseguir se saciar. E aí também ela vai perceber que não há nada de novo debaixo dos céus. Como diz Salomão, o cara mais sábio que já pisou na terra. Tudo que já ocorreu antes vai ocorrer novamente. É um ciclo. É um ciclo.
Então, se você colocar suas expectativas nessas coisas que você tanto almeja, terrenas, a sua vida vai ser um saco. Você não vai ter ânimo para fazer coisa alguma. Porque essas coisas não têm o poder de preencher o seu coração. Ou ela vai se tornar insuportável, porque as dores dessa vida, as lutas, as dificuldades, elas vão se tornar um fardo pesado demais para você suportar. Então, o casamento, o seu emprego, a sua família, as doenças, todos nós estamos suscetíveis a isso. E se a gente não tiver um propósito, uma direção, uma palavra, um senso que nos volta para Deus, esse fardo vai ser insuportável. Porque a vida é treta, velho. Viver é treta. É difícil. As dores que o mundo produz são muito pesadas. Então, se você não tiver um propósito, se você não souber a sua missão aqui nessa terra, meu irmão, você vai buscar tirar a sua própria vida. Porque você não vai suportar. De tanta chatice ou mesmice, ou por ser pesado demais. Porque a gente pode ver os caras lá que tem dinheiro, que tem fama, que tem tudo, que às vezes a gente fica invejando, tirando a sua vida, se matando, tendo overdose. E a gente pergunta, pô, o cara tem tudo, velho, mas ao mesmo tempo não tem nada. Então nós precisamos descobrir a nossa missão. Nós não estamos aqui, galera, de passagem, nós não estamos aqui para brincar, nós não estamos aqui na terra sem propósito nenhum. Existe uma missão para nós. E essa missão, ela vem direto do Pai. Ela vem direto de Deus. Não é a sua missão, não é a missão da igreja, não é a missão do Ari, não é a missão do Fernando, mas é a missão de Deus para a sua vida. Porque quando você começar a militar a sua missão e aquilo que você acha que é correto, você vai se desviar daquilo que é a verdadeira missão de Deus para a sua vida. Porque o nosso coração é corrompido. Porque o nosso coração é sujo pelo pecado. Se você não tiver uma missão específica daquele que foi o Redentor e Salvador da sua vida, você vai se perder. Então, qual é a nossa missão? Por que a gente está aqui? Por que a gente acorda de manhã? Por que a gente vai trabalhar? Por que a gente faz as coisas que fazemos, como o Rafa falou domingo passado? Por que fazemos o que fazemos? Existe um propósito. E esse propósito é revelar Deus em todas as coisas. É se submeter à vontade do Pai em todas as coisas. É fazer tudo como se a gente estivesse fazendo para Deus. E não fazer corpo mole lá no trabalho só porque não tem nenhum irmão te olhando. Só porque o pastor não está lá para te ver, para te vigiar. Mas é você ser o melhor funcionário que você consiga ser. É você ser um exemplo de universitário, de estudante. É você ser o melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho. Para que a glória de Deus seja revelada através da sua vida. Então tudo que você fizer tem que espelhar a verdade que você tem conhecido. E você precisa compartilhar isso. Não tem como eu guardar algo tão precioso que transformou minha vida para mim mesmo. Eu não posso reter tudo aquilo que Deus tem falado comigo. Então, à medida que eu cresço, à medida que eu me desenvolvo como pessoa, como ser humano e como um discípulo de Jesus, as pessoas vão ver Jesus na minha vida. E aí, quando elas olharem para você e falar, não, você é o cara, hein? Aqui nessa empresa, aqui nessa faculdade, não tem outra pessoa mais competente que você. Você vai virar para ela e vai falar, meu amigo, eu sou um Zé Ruela. Porque se depender de mim, eu não sou nada disso. Mas é Cristo que faz todas as coisas através de mim. E aí vai ser a oportunidade de você compartilhar daquilo que Deus tem feito na sua vida.
Essa é a nossa missão: revelar a glória de Deus através de todas as coisas que fazemos. E agora nós temos um entendimento que nós somos filhos, que nós fazemos parte de uma família. O pai não é meu. Como a gente cantou aqui, o pai é nosso. E se o pai é nosso, eu tenho irmãos. Porque Deus, ele não é egoísta, mas Deus é um Deus generoso. E através de Cristo Jesus, ele fez uma grande família. E nós somos irmãos. Então você não é filho único, você não é filho exclusivo, mas você foi inserido na família de Deus. E agora, para a gente poder desenvolver essa nossa missão como homens e mulheres de Deus que entendem a sua missão, ela vai se desenvolver nessa família. Não tem como eu ser um agente 007 do Evangelho. Não tem como eu viver o cristianismo isolado da família. Como a gente leu aqui, a figura que Deus usa para exemplificar tudo isso é a família. Por quê? Porque não existe agente secreto de Deus. Para a gente poder realizar a missão de Deus, nós precisamos estar inseridos nesse contexto de família. Porque senão, a gente vai se perder. Por tanta filosofia, por tanta causa que está por aí, e aí a gente vai perder o foco em Jesus. A gente vai perder a noção daquilo que realmente é importante e daquilo que realmente vai ecoar por toda a eternidade na vida das pessoas. E o segundo ponto que Deus usa para exemplificar que nós precisamos exercer tudo isso no contexto de família, agora é no contexto de corpo. Ele fala que nós somos o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Então, primeiro ele usa a figura da família, para a gente entender que nós temos um pai e que nós temos irmãos. E ele usa agora o contexto do corpo, como a gente leu aqui em Efésios. E quando a gente fala do corpo, é só a gente olhar para nós. Apesar de sermos indivíduos, de sermos um, nós somos feitos de várias partes. O braço, a mão, o pé, o dedão. E como noiva de Cristo, como corpo de Cristo, nós temos uma função específica. Cada um de nós temos uma função. Às vezes você acha, eu não tenho utilidade nenhuma no reino de Deus. Eu não sei o que eu faço no reino, eu não sei o que eu posso contribuir. Meu irmão, ora e busca, porque Deus vai te mostrar e Deus vai te revelar. Mas você está inserido no corpo. E sendo parte desse corpo, você tem uma função. Você precisa entender que você é importante. E que a sua parte, ela coopera para que a outra parte cresça e se desenvolva. De forma saudável. Não adianta eu ter boas pernas, eu ter um bom fôlego para correr, mas se a minha mente, ela não dá o comando para que eu possa fazer isso. Eu vou ficar imóvel, vou ficar parado. Por mais que eu tenha todos os aspectos necessários para realizar isso. Eu preciso da minha mente. Eu preciso do meu sistema nervoso para mandar os impulsos. Eu preciso da minha mão, eu preciso do meu pé, eu preciso de todos os meus órgãos. De todas essas partes cooperando junto. E nós precisamos entender isso, porque viver igreja é isso. Viver família é isso. É eu entender que eu sou parte desse corpo. Mas hoje, nós temos algumas coisas que impedem esse crescimento. Que impedem com que esse corpo ele se desenvolva de maneira saudável. Assim como no nosso corpo físico, agora no nosso corpo como igreja, como membros uns dos outros, existem coisas que nos impedem de crescer. E eu queria me ater a apenas duas, porque eu creio que elas são as principais causas da nossa falta de crescimento.
elas são as principais causas de muitas vezes nós estarmos parados, nós estarmos imóveis e nós não se desenvolver como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. E a primeira delas, muitos de nós estamos atrofiados. Muitos de nós, como parte desse corpo, nós estamos sofrendo de atrofia. Sabe por quê? Porque a atrofia, a causa dela é a falta de uso, é a falta de exercício. Então, quando às vezes eu faço academia, eu pratico alguma atividade física que eu uso muito um membro do que o outro, é perceptível você olhar no espelho e ver às vezes um braço maior que o outro, uma perna maior que a outra, uma coxa mais grossa que a outra, porque nós nos dedicamos em exercitar uma parte e deixamos outra. E algumas partes estão atrofiadas na nossa vida. Algumas partes desse corpo, agora trazendo para a nossa realidade, estão atrofiadas por falta de uso, por falta de exercícios espirituais. E aí eu não sei, meu irmão, qual que é a sua função. Eu não sei qual que é a sua parte nesse corpo. Mas se você está sofrendo de uma atrofia, você pode ter certeza que todo o corpo está sofrendo por conta disso. Porque se uma perna deixa de cumprir a sua função, a outra ela vai ter que trabalhar dobrado, triplicado, para realizar às vezes a mesma atividade. Que se as duas estivessem funcionando de maneira correta, iriam funcionar. E aí eu dou um exemplo meu, porque isso é muito louco, velho. Porque, tipo assim, eu ando de skate já vai fazer 18 anos, desde os anos 2000. E tem que ter joelho de mola para poder andar, porque o joelhinho vai embora. E aí tem uns 2, 3 anos que o meu joelho esquerdo deu condromalácia patelar grau 2. O que é isso? É um desgaste no joelho, da cartilagem. Por quê? Porque eu preciso das duas pernas para andar. E como eu ando com a direita da frente, eu uso a esquerda para apoiar, para bater o olho, para fazer as manobras. Então, quando eu agacho, a minha perna esquerda exerce mais força do que a direita. E 18 anos fazendo isso, uma hora gasta, né? Uma hora acaba. E chegou. E aí eu precisei me adaptar, precisei voltar à academia para poder equilibrar esse esforço, para que possa haver uma compensação. E para que isso não possa se elevar para um grau 3 ou para um grau 4 e tudo mais. No nosso corpo, como igreja, é a mesma coisa. Se o batata está sobrecarregado de um monte de coisa para fazer, uma hora ele vai estourar. Uma hora o tendão dele vai estourar. Igual o Ronaldo Fenômeno lá, quando ele estava sofrendo os problemas. E ele teve que parar, porque o tendão do joelho dele estourou, de tanto esforço, de tanta atividade. Então, se nós não olharmos para tudo aquilo que nós temos feito como igreja, e termos essa sensibilidade de que muitas vezes está trabalhando mais que os outros e se esforçando mais que os outros, vai ser uma questão de tempo de uma parte sentir, de uma parte desse corpo pedir arrego. Você está atrofiado, meu irmão? Você está fraco? Você está atrapalhando os demais. Porque quando eu deixo de cumprir a minha função, eu faço com que o outro se esforce 4 vezes mais, 2 vezes mais. Porque a atrofia, ela tira a nossa força. Ela nos suga. E nós não temos forças. E como corpo, nós precisamos entender isso. E o segundo ponto é o inchaço. Muitos de nós estamos inchados.
Porque nós recebemos tanto da parte de Deus, nós ouvimos, nós somos ministrados, nós estudamos a palavra, nós lemos a palavra, nós participamos de acampamento, de conferência e tudo mais, e isso vai criando em nós um inchaço tão grande, que a gente fica pesado, a gente começa a reter tudo, e não compartilha, e aí a gente fica pesado, a gente não consegue mais se movimentar, porque nós estamos inchados, e nós estamos tendo uma dieta errada, uma dieta equivocada daquilo que é a diversidade da palavra de Deus. Será que você está inchado? Será que você está cheio demais de tantas coisas que você recebeu de Deus? E aí sabe o que acontece? A gente se torna arrogante. A gente se torna acomodado. Porque nada, nem se o melhor pregador do Brasil subir aqui para falar com você, você vai achar insuficiente, porque você já sabe de tudo, porque você já ouviu tudo, porque você já conhece tudo. Quando nós estamos inchados, não há circulação, não há movimento. Então por isso que muitas vezes você está paralisado. E é por isso que muitas vezes o corpo, ele poderia estar correndo uma maratona, mas ainda nós estamos precisando correr uma corridinha de 50 metros. E quando a gente chega no final, a gente ainda está morrendo, porque uns têm que se esforçar mais que os outros, porque ou um está atrofiado, ou o outro está inchado. E isso causa um desequilíbrio nesse corpo. E esse corpo ele fica pesado, ou esse corpo ele fica sem forças, porque não há um equilíbrio. Aonde está a cura para tudo isso? Abre comigo aí lá em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Passa só um pouquinho para frente aí. 1 Timóteo 4, capítulo 6. Capítulo 4, versículo 6. Se você explicar estas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercita-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Até aqui. Então, meu irmão, o segredo está aqui, é nós exercitarmos. Se você está atrofiado na sua função no corpo de Cristo, você precisa se exercitar. Quais são os exercícios espirituais, meu irmão? Oração, palavra e comunhão. Sem esses 3 elementos, você vai ter um desequilíbrio na sua vida. Se você ora muito, mas lê pouco da palavra, você tem um problema. Se você lê muito da palavra e ora muito, mas não se relaciona com seus irmãos, você tem um problema. É necessário haver um equilíbrio entre essas 3 áreas da sua vida. Caso contrário, você vai atrofiar. Porque você está exercitando mais uma parte do que a outra. Então, faz uma análise na sua vida. Olha para o seu coração, olha para a sua realidade e vê o que você tem feito. Vê o que você tem exercitado como corpo de Cristo, sendo parte desse corpo. E o segundo aspecto é você ter uma boa dieta espiritual. É você se alimentar da diversidade da palavra de Deus. É você abrir os seus olhos e ter uma cosmovisão cristã ampla de todas as coisas. Não adianta você ler só o seu livro preferido da Bíblia. É a mesma coisa que você comer só o que você gosta. Você vai ter problema.
Se você comer só doce demais, você vai ter grandes chances de ter diabetes. Como que tem sido essa dieta espiritual sua? Você tem só comido? Você tem só recebido? Ou você tem compartilhado? Porque é um fluxo. À medida que eu recebo, eu compartilho. À medida que Deus me enche, eu me esvazio para o próximo. Eu me esvazio para o outro. Então, quando eu entendo essas coisas, eu assumo responsabilidades. Aí eu vou estar preparado para auxiliar no processo. Aí eu vou estar preparado para cuidar do meu irmão. Para se importar com ele. Porque eu vou ter resistência, eu vou ter força e eu vou ter saúde espiritual. Para poder exercer bem o meu papel. E aí, quando eu exercer bem a minha função dentro desse corpo, a outra parte do corpo vai falar: nó, pulmão está no gás. Vamos correr, perna, então vamos embora. E aí vai. E aí cumpre a função. Mas quando uma dessas partes está trabalhando em desequilíbrio, a gente vai sofrer muito. Então, no nome de Jesus, que essa noite a gente possa olhar para o nosso coração, olhar para a nossa vida, entender que nós fomos inseridos numa família, entender que nós fazemos parte de um corpo, entender que nós temos uma missão específica para cumprir, e olhar para a nossa vida e ver: será que eu estou atrofiado? Será que eu estou acomodado em tudo aquilo que eu já recebi de Deus? E eu não tenho mais força, eu não tenho mais ânimo para fazer coisas, para ajudar o próximo, para se envolver nos processos? Ou será que eu estou inchado demais de mim mesmo? Eu estou pesado. Eu ainda preciso ser carregado. Mesmo já vivendo igreja há muitos anos. Esse é o processo. Então, no nome de Jesus, que você possa analisar a sua vida aí hoje. E ser sincero com Deus. Tem faltado oração, tem faltado palavra, leitura, ou tem faltado comunhão? Será que eu estou compartilhando? Será que eu estou me importando com o próximo? E ensinando tudo aquilo que eu tenho aprendido, mesmo que seja pouco? Ou será que eu só estou engordando, ficando pesado? E isso tem travado os processos no corpo.